Olá, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixe o seu like, ative as notificações, comente e compartilhe o conteúdo. A minha entrevistada de hoje é advogada, especialista em direito eleitoral. Ela é quase uma xará, né? É Karina e eu Karine, mas tenho certeza que todo mundo chama ela de Karine, porque me chamam de Karina. Tudo bem, Karina? Tudo bem, com certeza. Me chamam de Karine muitas vezes. Mas faz parte, né? É importante que a gente tenha um nome bonito. Exatamente. Mas você corrige? Não. Você deixa passar? Deixo. Acho que para corrigir, de verdade, às vezes eu acho até deselegante corrigir. Então deixa. Eu corrijo. Assim, eu corrijo Eu de te chamo algumas de deselegante. pessoas. Não, mas eu corrijo de algumas pessoas. Aquelas que eu sei que eu vou conviver, né? Que eu tenho um convívio diário, aí eu corrijo. Agora, aquelas pessoas que você conheceu ali naquele momento, e depois, enfim. A Karina, como eu disse no início, é advogada especialista em direito eleitoral. Então, nós vamos analisar o cenário das eleições municipais desse ano. Vamos analisar, na verdade, a representatividade feminina nesse nosso cenário eleitoral, né, Karina? Sim. Me conta uma coisa. A gente tem uma cota, né, uma lei de cotas de 30%, que tem que ser de candidatura de mulheres, ou seja, os partidos precisam ter 30% de mulheres. Quando a gente pensa, por exemplo, no México, que a gente tem a cota deles é 50% para homens, 50% para mulheres. Como é que a gente faz essa análise da nossa cota? A gente ainda está muito abaixo? O ideal seria meio a meio? Vamos lá. É bem complexo o assunto, né? Porque tem uma questão aí histórica, cultural, social envolvida. O ideal seria que tivesse paridade, até porque temos mais mulheres eleitoras do que homens, porém, mandatários temos mais homens do que mulheres. E assim, num patamar bem diferente, né? O homem está Desproporcional, né? bem desproporcional. Mas o que acontece? Quando a gente fala de política feminina, o que nós temos aí de dados? Primeiramente, a mulher não podia sequer votar. Então, ela veio, conquistou o voto, depois de uma grande briga ali no sentido, porque assim, a mulher ela não tinha sequer o direito de votar, porque a mulher não tinha direito nem de estudar, né? Ela sempre precisava de autorização, de trabalhar. Então, a partir do momento que a mulher começou a conquistar, né, os espaços dela no mercado de trabalho, que teve muito a ver, né, com aquele período de industrialização, Sim. Ela começou a pleitear também, né? Não, tem os deveres, né, em relação ao meu trabalho, mas também quero os meus direitos. Eu quero participar da vida política, né, decidir quem vai estar me representando. Então, a gente tem uma questão histórica muito relevante, porque começamos muito mal. Né? Não podíamos votar, não podíamos trabalhar, tudo dependia de autorização do pai e do marido. E aí, as conquistas elas vão acontecendo mais devagar, porque da mesma forma que nós precisamos e queremos avançar nesse espaço político, os homens também não querem ceder. Então, o que a gente tem aqui no Brasil? Quando começou a lei de cotas, era uma regra, né, uma lei para inglês ver. Ou seja, mundialmente se tinha aquele movimento de ter uma participação maior das mulheres na política, não só como eleitoras, mas também como ocupantes do espaço do poder. Mas aí, o que fizeram? Vamos fazer uma lei aqui dizendo que a gente tem cota. Aí era uma cota tímida e que não tinha nenhuma sanção. Se não tem nenhuma sanção, ninguém cumpria. Ninguém cumpre, exatamente. Então, assim, uma lei para inglês ver. Aí foi passando o tempo e as mulheres, a bancada feminina, começou a se movimentar para falar, não, queremos uma cota que efetivamente tenha resultado. E aí, muita briga, as mulheres tiveram um protagonismo no Congresso muito relevante para viabilizar as sanções. E aí, vindo as sanções, sempre tem ali, e ainda continua, algumas... assim, o partido não cobra, não cumpre, e aí vem, no mandato seguinte, uma lei eliminando aquelas multas em decorrência do não cumprimento. Ou seja, do ponto de vista de aplicação de multas, de sanções, ainda continua para inglês ver.
Ou seja, aplica Ainda e continua? no período subsequente vem uma outra lei falando assim, né, Uhum. não vai se aplicar aquelas leis, se dá uma anistia e tá tudo certo. Em relação à chapa, ao mandato, né, que exige aí a existência de 30% das mulheres, isso já tem aplicabilidade. Agora, não é graças ao Congresso, apesar de ter um esforço gigante da bancada feminina. Aí a gente vai dizer que é graças ao ativismo judicial. O ativismo, eu sou super contra ativismo judicial. A gente está vendo aí os reflexos disso de uma forma, né, abrangente no judiciário e na vida de cada um, né, na sociedade, como é ruim o ativismo judicial. Acho que cada poder tem que ter o seu papel, mas só foi possível o cumprimento de cotas femininas por conta do judiciário, né? Então, assim, sem entrar no mérito da forma, que a forma foi Uhum. errada, mas entrando na questão dos resultados. Não que os fins Fiquem justificam os meios, né? os meios, mas vamos falar de fatos, né? O que acontece hoje? Se o partido não apresenta 30% de candidatura, cai ali para ter a proporção. Ou seja, eu lancei um número maior do que os 70% de homens. O que acontece? Eu tenho que derrubar um homem. Então, a gente já tem isso de forma válida, né? Então, precisa disso. Então, tem aquela coisa assim, não apliquei 30%. Tem que aplicar, senão vai cair o homem para dar os 30%. Outra coisa, aplicação financeira. Também tem uma previsão que os recursos financeiros também devem ser disponibilizados para as mulheres, nesse mesmo percentual. Quando o partido não aplica, é que vem as multas, as sanções. E assim, tem essa exigência também em relação a isso. Mas aí o que acontece? Muitas vezes o partido não aplica, e aí ele sabe que lá na frente as multas que são aplicadas em decorrência dessa não aplicação vão cair. Mas aí tem uma outra situação que essa foi, assim, construída dentro do judiciário, e essa traz um dano efetivo, não só ao partido, mas aos candidatos que disputaram naquela chapa, homens e mulheres, e a toda a sociedade, porque querendo ou não, o eleitor, ele vai lá preparado para votar numa pessoa e depois pode cair toda uma chapa. O que acontece? Quando é identificado candidatura laranja, e aí tem uma briga judicial, o judiciário pode derrubar a chapa toda, inclusive mulheres. A gente teve um caso que está ainda em trâmite no Ceará, que a derrubada da chapa por conta de uma suposta candidatura laranja vai derrubar, salvo engano, 3 mulheres. E a chapa, assim, os candidatos que vão entrar no lugar são homens. Então, assim, Explica só pra gente rapidinho o que seria a candidatura laranja. Só para os nossos seguidores isso é importante, entenderem. né? Porque, nossa, o que é candidatura laranja? Porque Ela às vezes é também... candidatura fictícia. Ou seja, a mulher, ela se disponibiliza ali naquela chapa para sair candidata, só que ela não faz campanha. E às vezes não faz campanha por quê? Tem vários fatores. Ela não faz campanha porque ela só entrou naquela chapa para o filho ou marido dela se viabilizar como candidato na mesma chapa. Ou porque o partido fez uma promessa de apoiar a candidatura, disponibilizando recursos financeiros, estrutura jurídica contábil, de marketing, não entregou e aí ela fica desanimada e não faz campanha. Tem situações de mulheres, de forma má intencionada, que colocam o nome à disposição e depois se vende para outro lado. Existe, infelizmente, essa situação, que aí é a pior, né? Porque é a fraude em cima da fraude. E tem, assim, mulheres que no meio do caminho desistiram mesmo e não trabalharam. E tem situações que não foram fictícias, que a mulher foi lá, fez a campanha, trabalhou e não teve voto. E o Ministério Público arrola aquela mulher, né? Entra com uma ação, porque o fato dela ter tido poucos votos e recebido recurso financeiro ainda mais, para o Ministério Público e às vezes para o Judiciário, aquilo é um indicativo de que aquela mulher não fez campanha. E aí eu acho um erro grave, porque o fato de não ter voto, e isso vale para mulher e para homem,
Não é que a pessoa teve uma candidatura fictícia. É que ela é ruim de voto. A gente vê homens com poucos votos. Então, assim, chega a ser pejorativo para a mulher chamar ela de candidata laranja. Eu tive uma cliente em 2018, uma mulher extremamente ativa, que fez campanha, que trabalhou. Ela recebeu, acho que R$ 100.000 do partido ou pouco mais. E ela teve muito pouco voto. Só que era uma liderança, ela trabalhou, ela tentou, mas ninguém votou nela. Assim, acho que votou a família e, sabe, foi uma votação bem pequena. Inexpressiva. Inexpressiva. E aí, quando ela recebeu intimação de que estava sendo investigada por supostamente ser uma candidata laranja, ela caiu em desespero. Ela falou assim, está acabada a minha reputação, eu nunca mais disputo uma candidatura. Então, assim, era uma pessoa que tinha um potencial, mas assim, era a primeira normal não ter voto. A primeira tentativa. Né? E aí vai, tenta 2, tenta 3, tenta 4. E ela desistiu e nunca mais voltou para a política, porque para ela não foi traumatizante o fato de ela não ter voto somente. Foi o fato de ela ser chamada num processo judicial de laranja. Aquilo foi muito ruim para ela. Nós ganhamos essa ação, graças a Deus, mas por quê? Na rede social dela, tinha toda a publicação do trabalho que ela fazia diariamente. Então, tinha ela distribuindo santinho, tinha ela visitando comunidades. Então, a gente fez a apresentação de todo o material da rede social dela e foi na defesa dela, falou assim, ela fez campanha, tá aqui, ó. Teve todos como os comprovar, dias né? fazendo atividades de campanha para ela. Ela não estava distribuindo santinho para outros. Ela estava fazendo para ela. Mas ela é ruim de voto. Então, assim, para ela, até a defesa era ruim, mas era a melhor defesa. Falar, ela é ruim de voto, mas ela fez campanha, ela trabalhou, tá aqui a prova. E aí, a partir disso, né, dessas experiências, e eu participei ali, inclusive das reuniões do TSE, as iniciais, que várias advogadas foram chamadas, juízas, enfim, pessoas envolvidas com a temática, para definir, discutir o que a gente precisaria fazer para, de fato, ter uma representação política feminina. Porque todas as regras que passavam pelo Congresso não eram efetivas. Hoje tem aprovação de lei, mas inicialmente foi feito tudo por resolução do TSE, que eu falei do ativismo judicial. Sim. E a candidatura, essas candidaturas femininas começaram a ter algum valor só depois de que começou a derrubar a chapa. Só que quando derruba a chapa, quando eu falei, tem mulher que de fato é laranja, né? É uma candidatura fictícia. Mas tem mulher que não. E tem situações em que homens que são votados sem a necessidade dos votos, né? Porque a candidatura de vereador, por exemplo, vou falar de eleição municipal, ela é proporcional. Sim. Então, tem chapas que o homem ou a mulher, né, que foi o mais votado daquela chapa, não precisou dos votos do partido, dos outros candidatos, para alcançar o quociente, para se eleger. E aí essa pessoa também cai. Então, assim, toda mudança que é feita sem uma estruturação profunda, ela acaba sendo deficiente. Então, a gente está vendo que nesse caso do Ceará, a gente está vendo a possibilidade de se derrubar uma chapa, e nessa chapa tem um homem bem votado, que não dependeu do partido, né, dos votos de legenda ou de outros candidatos para ser eleito, e tem ali mais 2 ou 3 mulheres que foram eleitas, que vão, né, e todos esses vão sair para entrar outros deputados estaduais, homens. Então, assim, o alcance da lei foi atingido? Né? O objetivo foi atingido? A meu ver, não. A meu ver, está aí uma deficiência grave na regra das cotas femininas, porque se o objetivo da sanção é atingir um maior número de mulheres, não tem sentido essas mulheres dessa chapa caírem.
E no caso do homem, ele não dependeu do voto de legenda. Então, assim, é justo uma pessoa tão bem votada, e quando eu falo tão bem votada, a gente tem que respeitar o voto do eleitor, também cair em decorrência de uma suposta candidatura laranja. Eu falo suposta porque, ao que indica ali, a pessoa que se declarou laranja, que foi procurar o Ministério Público para fazer a denúncia, ela pode ter sido ali seduzida pelo outro grupo. Não quer dizer que ela esteja falando a verdade, né? Exato. Então, assim, é bacana ter cota? Depende. Depende por causa da construção. E aí tem um outro problema. Eu gosto desse tema porque, assim, eu vejo um monte de problema e eu vejo uma solução que eu vou falar ao final. Eu Que ia eu não te sei perguntar se- agora, primeiro, quais os mecanismos você acha que a gente precisa aprimorar na lei eleitoral para a gente evitar essas candidaturas laranjas? Tá. Se a gente for tratar de cota, a gente tem que pensar em diversos mecanismos, né? Como eu falei, eu acho injusto derrubar um mandato chapa. de uma Uhum. pessoa que conquistou independente do partido. Eu acho que deveria ser proibido derrubar candidatura de mulher, mandato de mulher, Sim. por conta de outra. E eu acho que deve ter uma investigação em que não haja somente uma suspeita, mas que haja uma prova contundente de que houve a candidatura laranja para derrubar uma chapa. Porque a gente não está falando ali só de direito dos mandatários, a gente está falando de direito dos eleitores que votaram nessas pessoas. Então, assim, eu vejo diversas deficiências aí no nosso modelo atual. Além disso, né, tem a questão financeira, que não é cumprida. Tem uma outra problemática, que as mulheres levaram tantos e tantos anos para conseguir ali a cota de candidatura, a cota financeira. E agora a gente está tendo que dividir essa cota, né? As mulheres dividem a cota, o mesmo percentual que ela conseguiu. Então, assim, não é que tem 30 para mulheres e aí tem X para negros, X para trans, LGBT, né? Não. Eles pegaram toda a conquista das mulheres e começou a colocar todas as minorias possíveis dentro. Não estou dizendo que as outras Dividindo essa minorias... cota, né? Não estou dizendo que as outras minorias não merecem representação, não merecem esse tratamento. Mas eu estou dizendo que as mulheres acabaram perdendo com esse Compartilhamento, né? compartilhamento da conquista delas. Sim. E mais, hoje com essa autodeclaração, homens, que são héteros, que nunca se declararam mulheres, podem eventualmente de má fé se declararem mulheres para fins eleitorais. Porque a gente está vendo investigações, inclusive, de pessoas que se declaram negros e não são, porque simplesmente para conseguir um benefício eleitoral, Sim. a cota. Então, assim, o problema não é só a cota, porque a cota ela existe justamente para equilibrar, para buscar ali um instrumento afirmativo para a conquista de uma paridade ali de armas entre um grupo, e quando eu falo um grupo, são os homens que estão na política há muito mais tempo, para outro grupo que alcançou há muito menos tempo aquele espaço. Mas na prática é difícil funcionar. E a meu ver, e assim, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, posso estar até errada, mas eu não consigo tirar da minha cabeça. A única forma de a gente ter paridade efetiva primeiro ponto, qualificação. Ah, mas como que a gente vai fazer qualificação? A gente tinha cota, tem previsto, mas assim, a cota para qualificação feminina. Só que hoje a cota de qualificação feminina ela pode ser usada também para campanha. E quando há multa em decorrência de não utilização dessas cotas financeiras, aí vem uma lei posterior e fala assim, cancela a multa. Ou seja, acabaram com a verba de qualificação feminina.
E aí a gente não vê muito em partidos o uso de forma contundente, efetiva, para qualificar mulheres. E aí você vem falar assim, mas os homens não são qualificados, eles Eu ia falar simplesmente... isso agora. Cadê a qualificação dos homens? Sim, não tem também. Mas o que acontece? Se a gente chegou depois, a gente precisa ter mais armas. Sim. Isso é para tudo, Karine. No meio profissional, vou falar do meu. Para eu ser uma boa advogada, eu vou falar assim, mas o fulano não tem nem especialização. Por que eu vou fazer? Não. Ele não fala bem e ganha dinheiro e tem cliente, então não vou me aprimorar? Não vou estudar? Não. Eu tenho que reconhecer que para as mulheres o ambiente é mais difícil. Exato. Porque nós chegamos depois. Simplesmente por isso, porque o nosso país, nosso mundo é sim machista, né? Se não fosse machista, nós não teríamos aí um número absurdo de mulheres que apanham no lar, né? Não estou dizendo que homens também não apanham, acontece. Sim. Mas o número de mulheres que apanham, de mulheres que sofrem retaliação, né? Violência emocional, mulheres que sofrem feminicídio, né? E assim, a gente até tem um termo para isso. Feminicídio, que nada mais é do que o homicídio de mulheres. Exato. Né? Em decorrência aí de uma relação pessoal. Então, se a gente tem todo esse problema, que aí é cultural, social, histórico, que traz a mulher de uma forma inferiorizada, a mulher é subjugada na sociedade. Por que se eu quero disputar o mercado de trabalho, eu não vou me preparar mais do que o homem? Por que eu que quero estar no topo, não vou ter mais armas, não vou ter uma armadura mais forte? Então, eu sempre eu acredito, eu sustento isso de verdade, que se a mulher ela tiver o preparo adequado para entrar numa disputa política, ela sai na frente. Ela sai na frente de outras mulheres que não tiveram o mesmo preparo e ela sai na frente dos homens que também não têm o preparo. Veja um exemplo. Muito falam das famílias políticas que passam de pai para filho. Gente, isso em todas as profissões. Exato. Eu não acho isso ruim, não. Inclusive, eu vejo que as filhas estão entrando na política de forma muito mais preparada daquelas que nunca participaram da vida política, nunca viram seus pais participando, porque a filha, ela começa a participar da vida política criancinha, porque ela vai vendo o pai, vai vendo a mãe. Então, ali já é uma escola, um preparo. Agora, e aquela mulher que tinha uma outra profissão e decide entrar na política, ela vai entrar ali sem saber como funcionam as coisas? E quando eu falo preparo político, Karine, eu não estou dizendo de estudar lei eleitoral, de fazer um curso de oratória e de estudar um pouco de história e política. Não. A pessoa, para se preparar para a política, ela tem que ter uma ótima oratória, ela tem que entender como a política funciona, e a política local da cidade dela, a política estadual, que é outra, a política de Brasília, que é muito pesada. E até os meandros, né? Os meandros. Tem que ser uma pessoa que se comunique com a imprensa, que tenha ali os caminhos dela. Tem que ser uma pessoa que saiba se vestir. Uma vez eu falei isso numa entrevista, a pessoa falou assim, nossa, mas você... porque a gente tem um projeto também que a gente já fala dele. Tá. Mas vocês pretendem dar curso de moda? Eu falei, quase isso, mas sim. Não, mas isso vai ser muito criticado. Eu falei assim, você acha que se eu... E aí eu vou falar o exemplo de hoje agora. Sim. Viesse aqui fazer uma apresentação com uma blusa de alcinha, com decote profundo, sabe, sem estar minimamente arrumada, vocês iam dar a mesma credibilidade do que estão dando agora, que eu tô com uma camisa muito bem recortada,
um colar de pérolas, né? Batom. Eu não uso muita maquiagem, mas eu sempre tô de batom. Iam dar a mesma credibilidade? Aí ela parou e pensou. Aí eu falei, olha, do ponto de vista científico, nos primeiros minutos que você bate os olhos na pessoa, você já faz Já faz a ali leitura, né? uma leitura, né, do que aquela pessoa tem para te apresentar. Né? Então, como isso não é importante? E a gente vê, Karine, também, que até a forma como a gente se veste, a gente passa a ser respeitada não como mulher, uma conotação mais pessoal, sexual, de interesse, mas como mulher profissional. Se a gente se veste de uma forma adequada, e até as cores, elas trazem também Sim. ali uma mensagem. Eu acompanhando algumas leituras nessa área que eu muito me interesso, o presidente Barack Obama, ele declarou que ele usava as gravatas de acordo com a mensagem que ele ia passar. Então, assim, ele ia passar uma mensagem ali mais tranquila, né, que precisava tranquilizar as pessoas, ele usava a gravata azul. Né, quando precisava de uma mensagem ali mais de autoridade, gravata vermelha. Então, até isso. Eu não sei se você lembra, até um parênteses aqui, de uma polêmica que foi a primeira vez gerada, né? Quando ele usou um terno claro, um terno bege, né? Uhum. Isso causou uma grande polêmica, porque, primeiro, não transmitia seriedade, por causa da cor da pele dele, ele não podia usar um terno claro, enfim, é como se ele tivesse desarrumado, né? E também não podia usar por causa do tom de pele. E é isso, é o que você acabou de falar. A gente é a nossa imagem, né? Você pode até não Isso ser. é ciência, não é Você pode coisa. até não ser aquilo que você está aparentando ser. Mas o outro só vai descobrir se conversar horas com você, né? Enfim, se E pra conviver. quê você vai sofrer esse caminho? Não é melhor você já estar ali devidamente apresentada para causar uma boa impressão? Ou você, né, quer entrar numa reunião, todo mundo olhar assim, isso aqui não sabe nada. Sim. E aí você fala, não, eu quero impressionar com a minha fala, quero impressionar com o meu conhecimento. Para que sofrer? Ou, um outro caso, você ir numa posse com um vestido de sair à noite, né, de festa, ali muito sensual, e passar aquele recado que você ali, né, não tá para ser uma pessoa séria. Né? Por mais que a pessoa seja maravilhosa, e infelizmente, e aí respeito também a opinião dos outros, mas eu acho que é o sofrimento desnecessário. Mas tem aquelas pessoas que defendem a mulher tem que usar a roupa que ela quiser. É que nem você falou, nem o homem pode. Né? O presidente dos Estados Unidos, né, o ex-presidente, foi usar um terno claro. E ele poderia falar assim, eu uso o terno que eu quiser, eu sou o presidente. Não. Para que ele vai sofrer retaliação? Para que ele vai ter que se explicar? Para que ele vai ter que justificar? Para que o sofrimento? Então, eu sempre penso nisso todos os dias quando eu vou me vestir. Que mensagem, que reunião que eu tenho hoje? O que eu quero passar? O que é importante? E é tudo. Para tudo. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado para evitar sofrimento. Eu vou até contar uma coisa particular aqui do podcast, né? Algumas pessoas já até me falaram assim, mas você usa blazer, você é muito séria, ri mais. Gente, eu tô sendo eu, né? Então, assim, eu não posso chegar aqui, é isso que você falou, de alcinha ou com um vestido que não me representa, que não sou eu. No meu dia a dia, eu sou essa pessoa. Eu tô sempre de blazer, de camisa, de uma calça mais de alfaiataria. Então, assim, imagina, eu chego aqui de mini saia, vou apresentar meu podcast. Não sou eu, Sim. né? E outra,
se solta, começa a rir. Também não sou eu, gente. Eu sou essa pessoa espontânea, assim, né? Sendo séria e rindo quando tem que rir. Então, eu acho E às que... vezes, Karina, a gente é mais de uma mulher, com né? Eu, certeza. eu em casa sou uma, no fim de semana sou outra, né? Com os filhos eu sou uma pessoa, com o namorado sou outra, e no trabalho eu sou essa pessoa. Porque eu gosto de criar um distanciamento. Uhum. De verdade eu gosto. Mas é porque daí você tá de acordo com o ambiente que você está, né? Eu não vou para um clube de blazer. Não, É isso, você vai estar num espaço descontraído, então você também é outra pessoa, é. outro tipo de pessoa. Você é uma pessoa mais descontraída naquele ambiente, né? Karina, vamos analisar os dados daqui da eleição municipal? Bom, a gente ainda segue com uma subrepresentatividade feminina, mas a gente tem avançado aos poucos, Sempre aos né? poucos. Sempre aos poucos. Então, olha só. Esse ano, o Brasil registrou um aumento na representatividade feminina com 10.624 vereadoras eleitas, um crescimento de 13% em relação ao pleito de 2020, quando 9.371 mulheres foram eleitas. Ou seja, é bem pouquinho, né? A gente tem de 9.371 para 10.624 mulheres eleitas vereadoras. A gente aí tem um caminho longo, né? Tem um caminho longo. E até para puxar um gancho do que eu estava falando, porque a gente começou a falar, né, de moda, e mulher se empolga com isso, eu fugi um verdade. pouquinho, mas é puxando um gancho e trazendo para isso. Esse é o resultado da cota. A cota vai aumentando um pouquinho, pouquinho, né? Isso graças também às sanções, né? Que sem sanções a gente sabe que nada funciona. E assim, além da qualificação, e quando eu falei qualificação ampla, não é só isso. Eu entendo muito de legislação, eu entendo muito de uma área de atuação, eu entendo. Não, você tem que entender muito disso, você tem que ter conhecimento de marketing. Não adianta contratar um melhor marqueteiro, porque você vai ter que ter entendimento, porque vai ter uma hora que você não vai estar com nenhum profissional do lado. Né? Então, tem que ter oratória, tem que ter ali um mix de conhecimento para te deixar assim, olha, eu tô PhD em candidata. E se eu sou uma boa candidata, eu vou ser uma boa mandatária e eu vou ter condições de alcançar esse objetivo. Vai ganhar na primeira eleição? Talvez não. Isso é normal. Agora, precisa tentar. Fora isso, que eu acho muito importante, é criar um ambiente político saudável dentro dos partidos. Porque não adianta nada você ser a mulher mais qualificada de toda a política se o seu partido não lhe dá espaço, se o seu partido te boicota justamente por você ser muito boa. E como que a gente consegue criar esse ambiente político saudável partidário? Através de algumas imposições, porque se não tiver imposição não vai acontecer. Uma delas, que aí eu acho que funcionaria a cota, ter cota dentro do diretório partidário. Por quê? Imagina a tesouraria de um partido na mão de uma mulher. Uhum. Ela que vai dar as cartas para quem que vai o dinheiro. Vai criar políticas ali de igualdade. Imagine ali a mulher ajudando a gerir o partido e falar assim, não, aqui a gente vai dar curso. Aqui a gente vai criar um ambiente saudável para a mulher opinar. Aqui vai funcionar de uma forma que homem e mulher seja tratado igualmente. Então, assim, esse ambiente político partidário é essencial para que a mulher alcance o espaço dela. Porque se ela for muito boa, você pode ter certeza que vai ter alguém querendo boicotar. E também não adianta só ter essa participação participação maior das mulheres no diretório, se não tiver uma política ali de contenção de abusos, né? Sim. Então, se não tiver um canal ali de denúncias, de A violência política de feminina, gênero, né? que já foi uma lei promulgada, inclusive, na gestão
né, do presidente Bolsonaro, mas não adianta apenas ali a existência da lei. A gente tem que ter um ambiente que aquela lei seja para valer. Então, o que eu acho que deve ter ali num dado momento? Dentro do partido, que aí vai até abarcando regras de compliance partidário, que dentro do partido tem que ter um canal de denúncias para abusos, para violências contra a mulher na política. Tendo esse canal, o partido internamente tenta resolver. Não resolveu, a mulher tem ali, né, outras esferas, inclusive a judicial, para valer o seu direito. Mas quando a mulher ela vai para esse caminho de brigar judicialmente com o partido por conta de uma violência política, fica muito ruim. Porque dentro do partido acaba o ambiente, sai perdendo. Por isso que eu acho que um canal de denúncia seria muito bacana. E aqui eu queria até trazer uma participação que a gente teve. Eu estava conversando com um deputado federal, Coronel Meira, sobre uma violência política que eu presenciei em relação a políticos autistas. A gente já teve, né? Não sei se nessa eleição teve algum que foi eleito, mas na eleição passada elegemos 2 autistas. Um em Florianópolis e outro em Guarulhos. E os 2 me relataram violências políticas bem pesadas, né? Vou dar um exemplo. Um outro vereador em tribuna fala assim, além de autista retardado. Fora, assim, outras coisas de bastidores também que aconteceram. Mas, assim, essa declaração, por mais que teve uma retratação, foi absurda. E aí, recentemente, foi apresentada uma PL equiparando essa lei de violência política de gênero também para pessoas, né, com deficiência e se espelhando muito nessa situação dos autistas, para que se crie um ambiente saudável para que essas pessoas possam ali representar, né, as suas causas e participar da política. Então, eu fiquei muito feliz ali com uma ideia que eu vi uma situação injusta acontecendo, comentei e rapidamente ele fez essa propositura. E a deputada federal Daniela Rainer, que tem um filho autista, vai fazer uma audiência pública também para discutir o tema e ver como trazer ali um ambiente mais plural, né, e que possa ser defendido. Ela é de também. Que estado? A Daniela é de Santa Catarina e o Meira é do Ceará. Ceará não, perdão, de Pernambuco. Eu sei que nessa eleição eu vi uma entrevista de um candidato em uma das capitais, agora eu não me lembro qual, que ele tem autismo. Inclusive, ele é deputado federal. E aí estava de candidato. Tem deputado federal autista? Tem. Que ele bacana. É deputado. Eu não vou arriscar o nome aqui que eu vou errar. Não sei. Mas eu vou errar porque antes minha cabeça eu decorava tudo. Nome de livro, autor, já falei isso aqui também. Hoje em dia é seletiva. Sim. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que tem. Ele é deputado federal, ele tem autismo e ele foi candidato a prefeito da cidade dele. Vou depois até pesquisar e coloco no Instagram para vocês direitinho. Não, e assim, tem muita coisa bacana que dá para fazer para buscar ali mitigar violências, para buscar alcançar a paridade, né? E não dá para simplesmente pensar só em cota. De verdade, se a gente for insistir nesse caminho de cota, de candidaturas... A gente não avança, né? Nessa vai avançar sempre um pouquinho. Sabe o que é interessante também? Quando teve um aumento maior de mulheres na política, sabe quando foi? Por conta da lei da ficha limpa. Como os maridos, né, ficaram inelegíveis, eles começaram a colocar suas esposas. Então, assim, as mulheres começaram a participar mais na política em decorrência da inelegibilidade do marido. Mas o mais interessante, eu tive um caso muito bacana, é uma pessoa que eu converso até hoje, eu fui advogada dela em 2016, talvez, ou 12 ou 16, eu não me recordo. Ela foi eleita prefeita, era professora do lar, assim, uma pessoa que nunca tinha se envolvido com política. O marido ficou inelegível e colocou ela
para ser a candidata. Candidata. E aí ela foi eleita. Ela sentou na cadeira, né? Até antes de tomar posse, ela estudou, né? Pesquisou o que ela ia fazer ali enquanto prefeita. Ela se dedicou bastante. Nos primeiros dias de mandato, o marido chegou para ela e falou assim, pôs uma mesa do lado dela. Ele falou assim, vou te passando tudo que você tem que assinar. Ela olhou para a cara dele, né? E começou a ler. Ele falou, não precisa ler não, esse você assina. Ela falou, não, o mandato é meu. Você pode até me orientar, mas o mandato é meu. E aí já começou um estranhamento ali do casal. Uhum. Passado algum tempo, ele traiu a esposa, ela descobriu. E aí começou a briga. Ela separou dele e foi para a reeleição. E ele lançou um candidato contra ela. Nossa. Inclusive, criou uma situação para pegar ela numa compra de voto. E assim, ele plantou uma pessoa ali para forjar uma compra de voto. E aí foi que eu fui defendê-la, né? A gente provou que não teve nenhuma ilegalidade por parte dela. E ela foi para a reeleição. E foi muito interessante porque a lei da ficha limpa criou ali uma grande política. Né? Que Então, bacana. assim, E ela bem foi bacana. reeleita? Ela foi candidata agora, eu não sei se ela foi eleita, eu acho que sim. Precisa Eu perguntar. conheço muitas histórias de mulheres que não eram políticas, Uhum. que acabam se envolvendo por isso também, porque o marido está impedido. O marido consegue transferir esse capital político Sim. para a mulher, né? Esses votos para a mulher, mas a mulher cria asas e... E voa. Exatamente. Né? Ela me ligou Alça... recentemente, eu não sei, assim, eu acabei não pesquisando se ela foi eleita ou não, mas ela me ligou recentemente porque estava lá um vereador precisando de advogado, ela falou, eu te indiquei e tal, e me passou. Mas era uma demanda que a gente acabou nem atendendo. Mas eu achei interessante, né? Assim, a gente sempre mantém um contato. E eu achei a história dela muito interessante. E foi muito bonito porque chamou a atenção do próprio tribunal, né? Eu estava lá defendendo na tribuna. E eu não vi nesse momento, porque eu estava focada muito nos embargadores ali, né? Nas pessoas que eu deveria conquistar no momento. E ela estava sentada ali no plenário, né? Na parte que ficavam ali as pessoas que estavam assistindo. E teve um momento que ela ajoelhou e começou a rezar. E eu não vi nada disso. Aí quando eu terminei, eu olhei, aí eu vi ela de joelho, eu fui até ela, né? E a levantei, ela me abraçou chorando, porque a gente tinha ganhado. E aí o procurador da época, ele falou assim, Carina, foi tão emocionante, porque a gente ficava olhando para você e para ela, né? Que legal. E ela lá de joelhos. Me conta uma coisa, você tem um projeto chamado Eleita ou Eleitas? Eleita. Eleita. E como é que é esse projeto? Como é que funciona? O nome que a gente escolheu até Eleita foi justamente isso. Porque, assim, eu via muitos projetos de mulheres que assim, era seja eleita, tinham outros nomes, assim, que davam a entender, agora eu não me recordo de todos, mas que davam a entender que a pessoa queria ser. E aí eu falei, não, o eleita ela já é. Porque a partir do momento que você incorpora que você conquistou, mesmo sem ainda ter conquistado, isso traz uma força, inclusive espiritual muito grande. Com certeza. Então, o nome é eleita, e até porque, além de ela ser eleita, né, ela se entender eleita no mundo político, a mulher ela nasce eleita por Deus. Né? Nós somos as escolhidas, né? Nós somos as eleitas de Deus. Então tem uma conotação ali, não só política, mas também espiritual. Até porque tudo que eu faço, tudo, Karina, tudo. E você sabe, né? Você me acompanha nisso também, né? Nós somos colegas de grupo de oração. Eu coloco Deus na frente, né? E aí é muito interessante isso, porque a gente iniciou esse projeto em 2000. Assim, eu faço qualificação para mulheres desde 2014, quando ainda falavam que cota era piada. Eu ouvi isso de um homem advogado uma vez, que ele estava querendo rejeitar um curso meu
na OAB de São Paulo para qualificar mulheres, né? Na época o nome não chamava eleita. E aí passou a chamar eleita em 2016. A gente fazia cursos presenciais. Em 2018 fizemos o curso presencial. Em 20 foi pandemia. Pandemia. Mas a gente fez. Foi 20? Você fez um congresso, não Não, foi em isso? 20 era pandemia, a gente não conseguiu fazer nada presencial, a gente fez em 22, salvo engano, presencial, ou foi 20, agora eu não me recordo. E agora a gente está estruturando para fazer o virtual, o online, né? E dentro desse online, além de ter cursos com diversas especialistas, né? Inclusive a Karine é nossa convidada também. As professoras serão mulheres, os cursos são abertos para homens e mulheres, porque o conteúdo que a gente vai dar serve tanto para um quanto para outro, com exceção de algumas temáticas ali que são mais específicas de mulheres. Mas a ideia é trabalhar com a qualificação, é trabalhar com o acolhimento. A gente tem aí a ideia de estruturar um canal de atendimento para a mulher para orientar. Porque assim, toda eleição me liga mulher chorando. Olha, o presidente do partido me prometeu e não cumpriu. Estou passando um problema com meu marido que ele não deixa eu sair para fazer campanha. Então assim, a gente ouve todo tipo de reclamação. Então a ideia aí é dar uma orientação jurídica, emocional e até mesmo espiritual. Tanto que a ideia é fazer um trabalho ali com pessoas com qualificação tanto espiritual, psicológica, né, para a gente fazer esses encaminhamentos. Porque não adianta só qualificar e não acolher quando a pessoa precisa, né? Então a ideia é fazer um trabalho estruturado nesse sentido e continuar com os encontros presenciais, porque é tão bom a gente abraçar, a gente conhecer, né? Criar uma conexão maior do que aquela atrás da tela, né? E a gente está estruturando para fazer um projeto gigante. A gente tentou implementar isso em partido. Eu já levei o projeto escrito e pronto. Entreguei para mais de 3 partidos. E não fizeram nada. Eu ia te perguntar isso agora. Eu ia te perguntar, não. Eu ia afirmar, não é restrito a partidos, né? E aí foi interessante, você acabou de falar tanto que o levou... nome da plataforma é uma plataforma suprapartidária de candidaturas femininas. Né? Então, o nome do projeto é Eleita, mas é uma plataforma suprapartidária. Por quê? A gente tentou implementar isso em partidos. E, assim, não vi aderência. Qual que é a principal resistência? Os partidos fazem cursos de mulheres, mas são aqueles cursos rápidos, aproveitam geralmente... Rasos. Aproveitam geralmente... pessoas do próprio partido, né? Políticas, dirigentes, né? E não acabam, dificilmente abrem, né, para pessoas de fora fazerem esses cursos de qualificação. A gente quer trabalhar até com inteligência emocional também. E o que eu estou buscando? Também não, isso é super importante. Vamos falar da campanha de São Paulo, por exemplo? Pois é. A prefeitura. O que foi o que a gente viu? O que foi aquilo? Exatamente. Falta inteligência emocional para todo mundo. Falta inteligência emocional. Não, para todo mundo não. Falta educação, falta compaixão, falta ali um mínimo de postura, né? E é tudo a questão de qualificação. Qualificação. Né? A gente combater, né? Esse tipo os discursos do tipo, mulher inteligente não vota em mulher. Lamentável. 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 Às vezes a gente tem que olhar para situações assim e falar, não, vou fingir que não vi, vou continuar com a minha luta. Exatamente. Senão eu vou ficar batendo boca até o fim, né? E a gente tem que ter inteligência emocional também para passar por cima disso e falar, não, eu sou muito maior do que essa pessoa está dizendo. Eu sou muito mais inteligente do que essa pessoa pensa. Exato. E uma comunicação não violenta também, né? Porque tudo isso é exemplo para a sociedade.
Sim, O outro reproduz, sim. né? O outro reproduz, principalmente pessoas que são inspiradoras, influentes, os influencers, né? Enfim, são pessoas que quem segue, é isso mesmo, quem segue, no caso, vai se inspirar naquilo ali, vai se inspirar num Sim, discurso violento, né? Num discurso misógino, enfim, que seja. Então a gente tem que achar mecanismos para combater esse tipo de coisa, né? sem dúvida. Mas, assim, tem, mas tem que tomar com cuidado. Mesmo quando a gente fala de comunicação não violenta, de fake news, Karine, de verdade, eu prefiro me defender verbalmente de uma comunicação violenta, de uma fake news, do que calar a boca do meu opositor. Eu acho que nós estamos caminhando para uma situação muito perigosa de censura, tá? Uhum. Então, quando a gente fala assim, vamos criar uma cartilha de comunicação não violenta, ali no máximo eu colocaria de não usar palavras de baixo calão. Uhum. Agora, se tudo for agressão, se Não, tudo for assédio, se tudo. Eu escrevi um artigo recentemente que abordava muito essa questão de fake news. E o nome do artigo é assim: quem tem o poder de dizer a verdade? Se eu disser que o que você está falando é uma mentira, vai ficar eu dizendo que a verdade é uma e você dizendo que a Uhum. verdade é outra. E quem vai ter o poder de entrar nesse nosso diálogo e dizer que o seu é fake news ou o meu é fake news? Sim. Porque tudo é narrativa. E narrativa se constrói de uma forma estratégica muito fácil. Para quem está muito tempo na política, sabe como isso Sim. funciona. Ou na comunicação, porque as narrativas também são criadas especialmente na imprensa. Exatamente, concordo. Assim, a gente vê o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Ali uma tragédia, a população ajudando, sim, pessoas se deslocando com barcos, helicópteros e tudo mais para ajudar. Aí você via na imprensa falando que tudo aquilo era mentira, que quem estava de fato ali trabalhando eram somente os bombeiros. E aí? Quem que está produzindo a fake news? Aquele cara que está vendo lá o que está acontecendo na porta da casa dele? Ou a imprensa? Ali foi uma narrativa. E esse é só um exemplo, assim, eu vivi diversas narrativas falsas produzidas pela imprensa, produzidas por políticos, produzidas até mesmo pelo judiciário. Então, Como que a gente combate isso tudo? evitando a censura. É o que eu falei no começo. Eu prefiro, se você falar uma mentira a meu respeito, eu prefiro ir a público e falar o meu pensamento e combater a sua mentira com a minha fala, Uhum. do que colocar uma mordaça na sua boca. Proibir você de falar qualquer coisa a meu respeito. Derrubar as suas redes sociais ou proibir que você tenha redes sociais. É muito mais democrático eu entrar com uma ação judicial pedindo perdas e danos, ou até te processando criminalmente por calúnia, por você ter me ofendido de uma maneira totalmente absurda e criminosa, do que derrubar suas redes sociais. Esse é o meu pensamento. Uhum. Né? Eu sei que a gente está caminhando aqui, especialmente no Brasil, para um outro lado, mas quando se fala até de comunicação não violenta, principalmente na política, porque às vezes o político se exalta, principalmente, às vezes até mesmo no debate, claro. Eu acho totalmente, acho que assim, tem que ter um cuidado ali, um controle emocional, para se você me ofender, inclusive com uma mentira, eu não pegar aqui, levantar minha cadeira e jogar na sua Exato. cabeça. Eu acho que é isso que a gente... Isso é violência. A Uhum. violência é quando você parte para uma violência física, ou usa palavras de baixo calão, eu acho que seria um máximo ali que seria proibido. Agora, você me acusar, você ali manipular a minha estrutura emocional, eu acho que faz parte do jogo. Eu tenho que estar mais preparada para não deixar Uhum. que você me abale.
Então a gente tem que tomar até um cuidado com alguns modismos. Assim, até porque isso não acontece só na política, né? Não, Esse tipo de comportamento a gente vê diariamente, sim. no trabalho, em qualquer outra função que a gente exerça. Eu já desenvolvi, isso não foi curso, foi sozinha, porque a gente tem que se conhecer para conseguir desenvolver alguma coisa. Não adianta pegar a técnica do outro e achar que vai funcionar em você. Até porque somos diferentes, né? Mas assim, já tive várias situações em reuniões com pessoas extremamente relevantes, que alguém tentou me constranger. E eu falei, não posso demonstrar que eu estou constrangida, porque às vezes a gente está extremamente Uhum. abalada. Mas eu falei, não posso demonstrar e eu tenho que pensar aqui como criar uma situação para constranger essa pessoa, para sair por cima. Então, quando eu vejo que a pessoa está ganhando ali de mim, no diálogo mesmo, o que eu faço? Primeira coisa, você tem que arrumar a postura. Pelo menos funciona comigo. Uhum. Arruma a postura, porque assim, quando você arruma a postura, te dá um poder que vem de dentro para fora de uma forma absurda. Você já cresce, né? Você já cresce. Então, arruma a postura. Mão, segura aqui, porque se você tiver que apertar ali seu dedinho, sem ninguém perceber, ninguém vai ver. Mas você vai dar um beliscão. Às vezes esse beliscão aqui te dá uma concentrada, uma aliviada. Mas assim, segurar as mãos, pra mim, funciona muito. Me dá uma força. E aquela coisa, fazer cara de paisagem. Sabe aquele filme Gambito da Rainha? Da rainha. Fazer aquela cara de jogadora de xadrez. E deixar a pessoa falar. Ela vai usar várias palavras para você irritar. Você vai ficar só olhando e ouvindo. Não corte. Deixa ela gastar todo o latim. Terminou, você já vai ter. Porque enquanto ela tá falando aquele monte de bobagem, você não tá concentrada nela. Você tá deixando. Você tá concentrada em que você vai responder. Em você. Uhum. Aí você tá lá mentalmente e fala assim, ele falou isso. E se eu falar aquilo, eu acabo com o argumento dele. Aí você espera, vai desenhando ali todo o seu discurso. Terminou de falar, aí você começa. E se a pessoa assim, se te interromper, você vai falar assim, espera um pouco. Eu deixei você falar aí pelo todo o período que você precisava, agora é minha vez. A pessoa vai ficar extremamente constrangida, vai ficar quieta, e aí você vai ter a última palavra. Porque se você deixar a pessoa falar bastante e você trouxer argumentos ali para contrapor, ela perde o direito dela de fala. E se for falar, vai falar de uma forma desconcertada, né? Então, assim, tem algumas estratégias, algumas eu aprendi, claro, vendo vídeo, curso, de diversas formas, livros, mas assim, tem algumas que funcionam comigo. E é muito interessante você deixar a pessoa falar à vontade. Deixa. Vai te incomodar? Deixa. Vai te ofender? Deixa. Só olha fixamente, sem demonstrar ali sentimento. Sem ter uma expressão ali que a pessoa perceba que te ofendeu. Lembra o episódio do Boulos com a carteira de trabalho? Sim. Meme pronto. Ali ele tinha que olhar e fazer assim, ó. Meme pronto, exatamente. Por quê? Foi ensaiado ali, foi criado para virar aquele meme. Então, assim, ele caiu na armadilha. Então, o que ele tinha que ter feito? Olhado? Ali foi falta de preparo emocional. E eu vou dizer que eu nunca tive... Não, às vezes a gente perde a estribeira. Mas quando a gente vai criando maturidade, e você tem que entender que para você reagir, principalmente reagir, reação é a pior coisa. Sim. Mas você tem que pensar 1000 vezes e falar, se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer... E silêncio. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Não é à toa. Então você ouça, digira da melhor forma possível isso dentro de você e depois você fala. E uma coisa importante é você conhecer a estratégia do seu adversário. Sim. Se seu adversário está sendo provocativo o tempo inteiro, então você tem que estudar. Temos também 2 olhos, né? Para quê? Para observar. Exatamente. E aquela coisa, precisa aumentar o tom de voz? Não. Não. Às vezes é necessário, mas geralmente não.
E muita coisa vem da postura, do jeito que você senta, do jeito que você se veste, do jeito que você verdade. olha. Cá, fala dos seus livros. Você tem 10 livros publicados? Sim, alguns são livros que eu escrevi sozinha, né? E muitos deles são obras coletivas. E bastante também que eu coordenei, né? Obras coletivas, o que que a gente faz? É bem interessante, né? Quando os livros que eu coordenei foram bem interessantes, porque você escolhe ali 10, 15 autores, delega alguns temas e controla o envio desses artigos, faz a revisão, vê se está de acordo e faz um livro, uma obra coletiva com tema central, né? Então, a gente fez alguns desses. Tem muitos na área de eleitoral, né? Tem um de cybercrimes, que foi o mais recente. Eu comecei a me interessar muito pela área digital, né? E entender do campo eleitoral, inclusive. O nosso escritório foi praticamente o primeiro a ter que lidar com essa temática de fake news, né? Que foi na eleição de 2018. Já existia na eleição passada um outro processo que dava uma ensaiada nessas discussões de verdade e mentira, né? Tanto que a Marina Silva fala que ela foi a primeira vítima de fake news, né? E foi sim, até recordo da advogada que estava defendendo, eles foram, né, entraram com uma ação para defender ali uma mentira que supostamente estavam falando em relação à candidata. Mas em 2018 a gente teve ali uma experiência muito grande de inclusive fazer mapeamento de rede social, né? E o que eu percebo em campanhas, que fake news rola dos dois lados na mesma proporção. A diferença é o quê? É o preparo do candidato de mapear e judicialmente bater no outro, e às vezes o outro que não tem um preparo, não tem estrutura, às vezes até mesmo financeira de contratar pessoas para fazer esse mapeamento, que acaba não entrando com as ações que deveria entrar contra a outra parte. Mas no mundo da internet você vê, né, a gente já fez esse mapeamento em algumas eleições, é igual. É ataque dos dois lados, é fake news dos dois lados. A diferença é o quê? Que as fake news muitas vezes não são produzidas pelos candidatos, são pelos seus eleitores. Principalmente agora, né? Acho que de 18 para cá, que está muito dividido, né? A direita e a esquerda. Antes não tinha uma atuação... Tá muito polarizada, tá né? Polarizada. E eu acho ótimo, sabia? De verdade. Eu acho isso bom. Porque a partir do momento que a gente tem uma participação dos eleitores na política, de opinar, falar, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu acho que a democracia agradece com isso. Porque quando a gente tem eleitores ali que começam a procurar entender sobre política, a gente tem uma qualidade muito melhor dos nossos representantes. Que cenário você espera para 2026 em relação à representatividade feminina? Feminina? Eu acho que vai continuar desse jeito. Aumenta um pouquinho. Como toda eleição, mas aumenta. Você quer deixar algum recado? Karina, eu acho que um recado seria para os nossos eleitores, né? Claro que agora a gente está indo para o segundo turno, algumas cidades já se encerraram, né, as eleições, mas acho que um recado muito importante e está muito relacionado com o que eu acabei de falar, é sobre esse interesse na política. Se a gente não se interessar pela política, alguém vai decidir por nós. Então é importante que você busque entender, estude seu candidato, pesquise, veja o passado dele, veja o que ele está fazendo, né? Se ele já tem mandato, o que ele já entregou. Porque se você não quiser decidir, né, votar nulo, alguém vai decidir por você. Porque pessoas que estão mais lá engajadas, que participam, vão lá votar e vão decidir por você. Então, o recado que eu dou são para os eleitores, para que se interessem, pesquisem e votem direito. Eu quero te agradecer. Eu sei que a sua agenda é lotada e disputada. Eu me sinto muito privilegiada e lisonjeada de tê-la aqui comigo. E volte sempre para a gente conversar mais. Obrigada, Karine. Desejo
todo sucesso, né, para o seu podcast, uma ideia brilhante, um nome maravilhoso, principalmente pelo K do política. É nosso. É. E desejo todo sucesso, que você continue brilhando, que é uma profissional exemplar, que eu tenho muita admiração e orgulho. Obrigada, a recíproca é verdadeira. Eu conversei com a advogada Karina Cufa, ela é especialista em direito eleitoral, autora de mais de 10 livros, tem um projeto Eleita super interessante. E se você gostou dessa entrevista, por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe. Até o próximo. Tchau, tchau.